Hoje, vou te revelar as 3 leis mais sombrias da atração, as mesmas que sedutores ao longo da história usaram para manipular mentes e corações e que ainda funcionam com uma eficácia assustadora. Elas não são ensinadas em livros de autoajuda, pois seu poder reside em uma compreensão crua da natureza humana, uma verdade que muitos preferem não encarar. Este conhecimento, se usado sem ética, cruza a linha da sedução e entra no território da pura manipulação psicológica. É o que chamo de sequestro emocional, a arte de fazer alguém se obcecar por você sem que a pessoa entenda o porquê. É um jogo perigoso, onde as emoções são o tabuleiro e a psicologia as peças. Eu te avisei, isto não é para mentes fracas, mas se você quer entender o poder real por trás da atração, se quer decifrar o código que a maioria dos homens jamais terá acesso, fique até o final. Então, dê um like neste vídeo se este é o tipo de conteúdo que te intriga e vamos ao que realmente importa. O mundo dos relacionamentos tem um lado obscuro, um lugar onde a atração não é descoberta, mas forjada, onde o desejo não é um acaso, mas uma consequência. A sedução, em sua essência, é um jogo que a outra parte quer que você jogue. Ela quer ser seduzida para que a conexão pareça mais emocionante, menos mundana. Ela anseia por um roteiro que a tire da previsibilidade da vida cotidiana. Mas há um limite, e hoje vamos cruzar esse limite. Vou te explicar a estratégia mais controversa de todas, a atração pelo controle implícito. Não me importa como você vai usar isso, mas por favor, não seja uma pessoa má. Lembre-se que o conhecimento, como uma lâmina, pode ser usado para curar ou para ferir. A escolha, no final, será sempre sua. Aqui está o que você precisa entender. As pessoas não se apaixonam por você porque você faz sentido ou porque preenche uma lista de requisitos. Elas se apaixonam por como você as faz sentir. E mais importante, pela história que a mente delas começa a criar sobre você. Uma história que você, sutilmente, aprenderá a escrever. A maioria dos homens erra porque tenta impressionar, entreter, convencer. E é exatamente por isso que são esquecidos. Quando você se esforça para criar uma experiência, ela se torna a juíza e você, o candidato. Ela está no controle, avaliando seu desempenho, esperando ser convencida. Mas quando você provoca um estado emocional dentro dela, sem dizer o que ela deve sentir, o cérebro dela entra em ação. Ele precisa explicar aquela emoção. E adivinha, ele vai ligar esse sentimento à pessoa que está na frente dela. E essa pessoa é você. A mente dela fará o trabalho por você, criando uma justificativa para a atração que ela sente. Pense nisso. A mente humana precisa dar sentido aos sentimentos. Se de repente ela se sente intrigada, vulnerável ou excitada, o cérebro dela vai procurar a causa. E se você é a pessoa com quem ela está quando isso acontece, você se torna a causa na cabeça dela. Você se torna o gatilho, a fonte daquela sensação inebriante. Esse é o sequestro. E aqui vem a outra camada, o controle implícito. Você não está dando ordens, não está sendo agressivo. Você simplesmente age com a calma de quem já sabe o resultado. É uma dominância silenciosa, tão centrada que ela sente que você a entende melhor do que ela mesma. Ela começa a perceber sua presença como uma força estabilizadora, um porto seguro em meio ao seu próprio caos emocional. É aí que ela começa a seguir sua liderança, porque parece natural seguir alguém que é emocionalmente mais forte. Não mais forte como um macho alfa barulhento, mas forte como alguém que está sereno, presente, em total controle da sua própria realidade. Sua calma se torna o contraponto perfeito para a intensidade emocional dela. Nisso se baseia tudo isso. Não em impressioná-la, mas em guiar o estado interno dela de uma forma que você se torne a referência para o que ela sente. E uma vez que isso acontece, a atração dela já não parece uma escolha, parece química. Mas não é química, é arquitetura emocional. Olhe, se este tipo de conteúdo está explodindo sua mente e você quer que continuemos explorando juntos estes territórios psicológicos, inscreva-se no canal, porque o que vem no próximo capítulo vai fazer isso parecer um jogo de crianças. Lei sombria número 1. Crie a tentação. Este é o método do fruto proibido.
Você convence a pessoa de que estar com você é um desafio. Não importa o quão desinteressada ela pareça no início, eventualmente ela vai se esforçar para te ter. Este princípio explora a tendência humana de desejar aquilo que é negado, transformando a indiferença em um obstáculo a ser superado. O processo tem 2 passos. Primeiro, quando você conhece alguém, você flerta, mostra interesse, estimula o desejo. Você cria uma conexão inicial, uma base de atração. Você se torna uma presença agradável e interessante em sua vida. Mas depois que essa base está estabelecida, você cria uma barreira. Você mostra a ela que, por algum motivo, ela não pode te ter completamente. Pode ser por causa de uma diferença social, religiosa, ou porque você já está em um relacionamento. Pode ser qualquer obstáculo, real ou percebido, que transforme o acesso a você em um prêmio a ser conquistado. A barreira não precisa ser intransponível, apenas o suficiente para criar um senso de exclusividade e dificuldade. O livro A Arte da Sedução diz que as pessoas são perversamente atraídas por aquilo que não podem ou não deveriam ter. Essa proibição cria um desafio que a mente dela não consegue ignorar. A dificuldade em obter algo aumenta exponencialmente o seu valor percebido, ativando um instinto de conquista que estava adormecido. A história de Dom Juan e Criseta ilustram isso perfeitamente. Ele a seduziu e a abandonou. Anos depois, a reencontrou, supostamente casada com um homem rico. De repente, ela se tornou um fruto proibido. A impossibilidade de tê-la o deixou obcecado. Ele, o grande sedutor, agora era o seduzido. A indiferença dela não o repeliu. Pelo contrário, acendeu uma chama que ele não conseguiu apagar. Criseta, no entanto, havia orquestrado tudo. Ela sabia que a única maneira de fazer Dom Juan desejá-la novamente era se tornar inacessível, um desafio. E mesmo depois de descobrir a farsa, ele ainda a queria, porque a perseguição o havia consumido. A emoção da caça superou a lógica da realidade. A lição é clara: o que é fácil de obter é fácil de esquecer. Crie uma barreira sutil, um obstáculo, e você se tornará o centro dos pensamentos dela. Ela não estará mais pensando se gosta de você, estará pensando em como superar o desafio para te ter. Você deixa de ser uma opção e se torna uma missão. Lei sombria número 2. Isole a vítima. Este método é exatamente o que parece, e é profundamente tóxico. O livro diz que o que nos faz sentir fortes é a nossa rede de segurança, amigos, família, rotinas. Essas conexões nos dão uma sensação de controle e pertencimento. Elas são a âncora que nos mantém estáveis em meio às tempestades da vida. Agora, imagine tirar essa rede de segurança de alguém. Deixá-la sozinha em um território desconhecido, onde os rostos familiares desapareceram. Deliberadamente interrompa seus hábitos, afaste-a de seu círculo de confiança. Logo, ela se sentirá perdida, vulnerável, desorientada. E nesse estado, ela se voltará para você em busca de ajuda, como uma criança que chora pela mãe quando as luzes se apagam. Na sedução, como na guerra, o alvo isolado é fraco. Quando você se torna a única fonte de conforto e segurança dela, o poder que você exerce sobre suas emoções é quase absoluto. Ela passa a depender de você não por escolha, mas por necessidade. Eu, pessoalmente, vejo esse erro acontecer com frequência. Homens que entram em um relacionamento e, aos poucos, se afastam de seus amigos, de seus hobbies, de sua vida. Eles se isolam voluntariamente, entregando sua autonomia em uma bandeja. O problema com isso é que você entrega todo o seu poder a outra pessoa. E, psicologicamente, ninguém quer esse fardo. As pessoas se sentem atraídas por quem é feliz e completo por si mesmo, não por quem depende delas para tudo. A dependência excessiva sufoca a atração e transforma o amor em uma obrigação. Portanto, a lição aqui é dupla. Entenda o poder do isolamento, mas nunca o aplique para enfraquecer alguém. E mais importante, nunca permita que isso aconteça com você. Não desvalorize suas outras relações só porque encontrou alguém. Não se torne a vítima do seu próprio jogo. Lei sombria número 3. Torne-se um objeto de desejo. O que eu gosto nesta lei é como ela permite que qualquer um, virtualmente, se torne atraente, não importa sua aparência ou carisma. Todas as qualidades que você acha que te fazem atraente são irrelevantes aqui.
A beleza pode ser subjetiva, mas o desejo coletivo é uma força objetiva e contagiante. A lição é simples: as pessoas querem o que outras pessoas querem. Um restaurante cheio é sempre mais atraente do que um vazio. É o que a psicologia chama de prova social. Nós, como seres sociais, usamos o comportamento dos outros como um atalho para tomar nossas próprias decisões. Se muitos desejam algo, assumimos que esse algo tem valor. A história de Lou Andreas Salomé é o exemplo perfeito. Ela não era apenas uma mulher, era um fenômeno, sempre cercada pelos homens mais brilhantes de sua época, filósofos, poetas, psicólogos. Paul Rie a amava, mas ela o convenceu a apresentá-la a seu amigo, o famoso Friedrich Nietzsche. Logo, Nietzsche também estava apaixonado. Paul e Nietzsche, dois gigantes intelectuais, agora competiam pela mesma mulher. Ela criou o que Robert Greene chama de Triângulo do Desejo. A competição entre os dois homens não apenas validou o valor dela, mas o amplificou a níveis míticos. Mais tarde, o mesmo padrão se repetiu com Sigmund Freud e seu protegido, Viktor Taussky. Salomé não era apenas desejada, ela era um objeto de desejo, validada pelos homens mais importantes de seu tempo, e isso a tornava irresistível. O desejo de um homem alimentava o desejo do outro, criando um ciclo de atração quase impossível de quebrar. A lição aqui não é criar um triângulo amoroso literal, é entender o poder da prova social. Quando você é visto como alguém desejado por outros, seu valor percebido dispara. Você se torna um prêmio que vale a pena ser disputado. Isso se alinha com uma ideia controversa. As mulheres preferem compartilhar um homem de alto valor a ter um perdedor só para elas. Eu não concordo completamente, mas há verdade nisso. O desejo por status e valor é um instinto poderoso. Ser desejado não significa ser infiel. Significa ter uma vida social rica, ser respeitado em seu círculo, ser alguém que outras pessoas, incluindo mulheres, admiram e procuram. Mesmo algo tão simples como ter uma presença forte e positiva nas redes sociais pode te fazer parecer mais atraente. É o mesmo princípio de Pete Davidson, que, sem ser convencionalmente atraente, namora as mulheres mais desejadas do mundo. Por quê? Prova social. Ele foi validado por outras mulheres de alto status e isso o torna, por associação, um prêmio. Portanto, não se esconda. Construa uma vida interessante. Seja alguém que as pessoas queiram por perto. Não para criar ciúmes, mas para demonstrar que seu valor é reconhecido por muitos. E quando ela perceber que não é a única que te vê como valioso, o instinto de competição dela fará o resto. Se você gostou deste vídeo, provavelmente gostará deste outro que está na tela. E não se esqueça de se inscrever para continuar explorando o lado mais profundo da atração. E eu te vejo no próximo vídeo.